Bem-vindos a mais um episódio do Vamos, agora não com o Padre Nuno, que o Padre Nuno está em Roma, com a paróquia de Cascais, mas temos um convidado especial, um grande amigo meu, que convidámos nesta semana, que é o Padre Lourenço Lino, nesta semana em que o Papa Leão, nomeou, é assim que se diz, Lourenço? Nomeou o Padre... Proclamou, definiu coisa qualquer desse género. O Cardeal Newman, e só ele, como doutor da Igreja, né? Como 38º ou 39º? 38º, acho. 38º doutor da Igreja. Mas antes disso, Padre Lourenço, quem és tu? Onde é que estás? És padre há quantos anos? Faz-nos assim uma biografia. Tu já cá vieste, não é? É isso. As pessoas já te conhecem. Não sei se acompanham assim, mas eu vim cá porque eu sou Padre Lourenço, obrigado pelo convite, e fui ordenado padre em 2022, dia 3 de julho, e logo nesse primeiro verão de padre, eu estive aqui em Cascais uns dias, um fim de semana, com o Padre Nuno, e pronto, e nessa altura gravámos também um episódio, e até acho que falámos lá do Newman a meio, assim, de passagem. Mas pronto, eu fui ordenado em 22 e depois estive 2 anos como vigário paroquial, aqui não muito longe, em Algés, na Cruz Quebrada, para esses lados. E o ano passado, o Sr. Patriarca pediu-me para assumir 2 coisas novas, para ser assistente da Pastoral da Família e para ser pároco em Mafra. E pronto, e desde há um ano é isso que faço. Este ano não mudou nada? Continuaste? Este ano continuei. Ainda estás a conhecer as pessoas e a realidade? Sim. As coisas demoram a entrar totalmente. Mas já o primeiro ano é muito isso, não é? Acho eu, o primeiro ano. E também foi assim em Algés, claro, e na Cruz Quebrada. O primeiro ano é muito para conhecer as pessoas e os ritmos da paróquia e o funcionamento das coisas. E depois no segundo já há outra capacidade de fazer também coisas. Tu és natural de... Tu és de São João de Deus, não é? Exatamente. E que chegaste ao seminário pelo pré-seminário, não? Sim, exatamente. A minha paróquia é São João de Deus, em Lisboa. E eu depois, eu no 12º ano fiz um ano pré-seminário, portanto, isto lá nos Companheiros de São Paulo, assim que se chamava. E depois, em 2015, portanto, logo que acabei o 12º ano, fui para o seminário de Caparibe. E pronto. Muito bem, ordenado há 3 anos. E então, Padre Lourenço, porquê é que eu te chamei aqui? Porque tu é que sabes. Porque quando vimos, bem, o Padre Nuno gosta muito de ir trazendo os temas também da atualidade da Igreja e estávamos indecisos, esta também é a semana dos seminários, portanto, mas pensei, não, vamos aproveitar o Padre Lourenço e pedi-te, já tinha sondado antes, pedi-te para vires cá falar do Cardeal Newman, porque sei que tens alguma devoção ao Cardeal Newman e algum conhecimento, não apenas da vida, que também é sempre importante para perceber depois a teologia, não é? E por isso, não sei se queres começar, há bocadinho estavas-me a dizer que achavas que as pessoas às vezes não sabiam imediatamente que era um doutor da Igreja. Queres começar por aí antes de irmos ao Cardeal Newman ou fazer ao contrário? Sim, não, eu acho que podemos começar por aí. Acho que é interessante nós vamos ouvindo estes termos, às vezes não temos bem, também não vou dar assim uma aula muito profunda, mas o que é que significa ser santo, o que é que significa ser doutor da Igreja, porque é que a Igreja tem esta necessidade ou sente que é oportuno distinguir determinadas personalidades com estes títulos. Portanto, nós no fundo, enfim, a relação ao Cardeal Newman e outros santos, nós podemos considerar 3 momentos, não é? A beatificação, a canonização e esta proclamação como doutor da Igreja. Portanto, quando a Igreja diz que alguém é beato, no fundo o que a Igreja está a dizer é bom, é justo venerar esta pessoa, podem fazê-lo. É assim uma permissão de culto público de uma determinada personalidade. Depois, quando a Igreja canoniza, portanto, o Cardeal Newman foi beatificado pelo Papa Bento XVI e depois foi canonizado pelo Papa Francisco. Quando a Igreja canoniza, o que a Igreja está a dizer é devem venerar, ou seja, esta pessoa realmente é um exemplo na vida da fé e da santidade e deve ser apresentada como tal para toda a Igreja. Portanto, há quase aqui uma prescrição de culto. Já, ou seja, a dimensão dos milagres coloca, não é apenas um exemplo, um bom homem, não é? Mas é um homem agora Sim. Glorioso, vamos dizer assim. Exatamente, glorificado. Aprovado,
ou seja, evidentemente, quando a Igreja beatifica e canoniza alguém, isso implica um estudo muito profundo da vida da pessoa, da vida e da obra, e no caso do Cardeal Newman isso deve ter sido um trabalho de grande monta, e quando se chega, enfim, à canonização, é isso que se está a dizer, uma prescrição do culto ou da veneração de alguém como sendo uma coisa que é realmente boa de ser aceito pelos fiéis. E quando a Igreja declara o doutor da Igreja, que é uma coisa muito mais rara na história da Igreja, o que a Igreja está a dizer é devem estudá-lo. Não só podem venerá-lo, devem estudá-lo. Diria que é assim, traduzindo em verbos. Podem venerá-lo, devem venerá-lo, podem estudá-lo. Sim. E vai haver um devem não, eu acho que já é o devem, acho que é direto para o devem. Acho que é isso que a Igreja quer dizer. Ou seja, de facto, o pensamento deste santo traz, não só tem qualidade, mas traz alguma coisa de novo, ou pelo menos uma intuição mais reforçada que é boa de se apreender. Sei lá, podemos pensar em vários doutores da Igreja em que é assim, doutores da Igreja grandes, mentes brilhantes, como Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, mas, por exemplo, Santa Teresinha de Menino Jesus, a maneira como ela apresenta o caminho da santidade, não é? Aquela infância espiritual, todas aquelas ideias, não são absolutas novidades, evidente, porque é muito raro haver novidades absolutas nestas coisas, mas de facto é um caminho que não estava assim tão explorado e que em Santa Teresinha encontra uma síntese muito boa. Uhum. Então, talvez seja isso que significa ser doutor da Igreja, portanto é intelectualmente uma pessoa, um grande vulto, mas traz também alguma coisa que tem de ser, que deve ser aprofundada pelos fiéis e pelos teólogos, pelos estudiosos no momento atual. Já agora, há bocado estava a reparar, nos 38, 4 são mulheres, não é? Uhum. Provavelmente conseguimos dizê-las de cor, ou não? É Santa Catarina de Sena, Teresa d'Ávila, Teresinha de Menino Jesus, Teresinha e o Papa Bento... Edith Stein? Edith Stein, exatamente. Penso que Ok. é. Não tenho certeza. Ok. Isto é arriscado. Santa Hildegarda não é, pá, não? Eu acho que eu tinha ideia que Santa Hildegarda, o Papa Bento, é que tinha declarado doutor da Igreja. Então, temos de conferir. Muito bem. Isso é fácil de conferir. Mas então vamos lá. Quem é o Cardeal Newman? Que há bocado estava a dizer Newman, novo homem, e tu disseste João Guilherme, não foi? João Henrique. João Henrique. John Henry Newman. John Henry É porque Newman. normalmente nos santos, aliás, podem ver isso na declaração, quando o Papa Leão, naquele momento em que declara o Cardeal Newman como doutor da Igreja, diz em latim e traduz os nomes próprios e não traduz o apelido. Portanto, também na liturgia aparece assim, São João Henrique Newman, aqui na liturgia portuguesa. Pronto, Mas novo homem, Carlos Acutis. Sim, eu acho que sim. Até lembro uma que me impressionou bastante é na descrição, aquela pequena descrição da vida que se encontra no Missal e assim, do Papa João Paulo II. É Carlos Wojtyła, Carol, pois. Não estamos muito habituados, mas sim. Muito bem. Então, quem foi este homem que tem muito antes de chegar a cardeal, não é? Tem sim, exato. Uma vida que passa por muita coisa diferente. Uhum. Então, conta-nos lá quem foi. Ele é de que século? O Cardeal Newman viveu no século XIX, portanto, nasceu em 1801, em Londres, e ele nasceu, enfim, Londres, Inglaterra, portanto, era anglicano, era de tradição anglicana, e um padre anglicano, ele foi ordenado padre anglicano em 1825. Portanto, desde cedo se decidiu a dedicar a sua vida a Deus e viu aí a sua vocação. Depois, o Cardeal Newman, portanto, aqui não é cardeal, não é? Aqui é como digo, é padre anglicano. É o pastor João Henrique? Pastor, padre, porque aqui na Igreja Anglicana, e já acho que também é bom falarmos disso, a Igreja Anglicana tem sim duas grandes vertentes. E o Cardeal Newman pertencia à High Church, portanto, à alta igreja, que é uma igreja mais tradicional e às vezes também chamada de anglo-católica, portanto, bastante mais próxima do catolicismo. Isso é uma coisa muito importante na vida dele, porque ele pertenceu a um movimento intelectual, teológico, que se chamava o Movimento de Oxford, portanto, que reunia vários intelectuais anglicanos que tinham esta linha bastante marcada, portanto, uma linha mais tradicional e mais próxima do catolicismo, porque no fundo a Igreja Anglicana, acho que é bom fazer este contexto histórico, portanto, nós sabemos que ela surgiu com Henrique VIII, ali por questões matrimoniais, mas que surgiu no contexto mais largo da chamada Reforma Protestante, portanto, ali no século XVI, com Lutero e depois com os outros reformadores. Esta grande
fatia do cristianismo separou-se da autoridade do Papa e da comunhão com o Papa. E num primeiro momento o rei Henrique VIII não estava propriamente alinhado neste cisma. Aliás, pelo contrário, até defendeu o catolicismo, os sacramentos, diante da separação protestante. Mas depois ele próprio, lá está por questões talvez um bocadinho mais pessoais, ele próprio se afastou da comunhão com Roma e autoproclamou-se o chefe supremo da Igreja de Inglaterra. Pronto, então a Igreja de Inglaterra... Isso ainda chega aos dias de hoje. Isso ainda chega aos dias de hoje, exatamente. O rei continua a ser até hoje o chefe supremo da Igreja. Depois há aquela figura eclesiástica mais proeminente, que é o arcebispo de Cantuária, agora é uma arcebispa, mas que é o rei, em última instância. Também isso é outro tema. Se quiseres depois podemos dar um apontamento sobre isso. Não sei se preferes agora ou depois, mas que implicações é que isso tem, já agora, para as pessoas saberem? De facto, a Igreja Anglicana tem, portanto, estamos a falar destes dois setores, vamos dizer assim, e este setor da Igreja Baixa, portanto, uma igreja mais próxima do protestantismo dessa separação com Roma, tem vindo a ganhar alguma expressão, nomeadamente neste passo de que, eclesiasticamente falando, a chefe da Igreja de Inglaterra seja uma mulher, que é uma coisa que a alta Igreja não tem muita facilidade em aceitar, e nós estamos a ver isso todos os dias, porque tem havido desde então, não só desde então, mas particularmente neste momento, já foi há umas 2 semanas ou assim, não é? Sim, talvez um bocadinho mais. Tem havido vários bispos e vários setores da Igreja de Inglaterra que se têm, da comunhão anglicana, porque evidentemente a Igreja não está só em Inglaterra, está aqui em Portugal também, chama-se a Igreja Lusitana, a Igreja que está em comunhão. Também tem em África, não é? Em África, precisamente, foi onde também tem havido, penso que na Nigéria, grandes fatias a recusar continuar em comunhão com a Arquidiocese de Cantuária. Pronto. E claramente o cardeal Newman, se vivesse nos dias de hoje, também teria essa dificuldade, porque o movimento de Oxford tinha esta linha. No fundo, a questão é esta. Quem é de uma linha mais protestante, mais evangélica, não considera propriamente que haja uma igreja verdadeira, ou que seja preciso ver qualquer igreja verdadeira. Tu simplesmente tens a tua relação com a Bíblia, com a revelação, e a tua consciência é a instância que decide, vamos dizer assim, a fé justa, a fé verdadeira, baseando-nos no tal sola scriptura, não é? Naquilo que está na Bíblia. Sim. E depois juntamos-nos para rezar em comunidades, e há um pastor que prega, que estudou mais, mas os protestantes não costumam ter esta afirmação de que a minha igreja é a igreja verdadeira. Isso não é, desse ponto de vista é mais liberal. Enquanto que o movimento de Oxford, o cardeal Newman e todos esses intelectuais anglicanos, a preocupação era explicar que a Igreja Anglicana tem, de facto, raízes apostólicas e, portanto, está ligada aos apóstolos e, por isso, é uma fundação... Como sucessão apostólica, não é? Sim. Já agora queres explicar esse termo, que eu acho que é um termo importantíssimo na teologia e que, se calhar, popularmente temos dificuldades, não chega a toda a gente, não é? Sim. Isso é uma coisa muito importante, nomeadamente no catolicismo, não é? E não só, também na Igreja Ortodoxa, e lá está. Seria esta Igreja da Inglaterra, aliás, só adiantando isto, a grande teoria deste movimento de Oxford era também que havia os 3 ramos. Portanto, a Igreja Apostólica concretiza-se em 3 ramos: a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Anglicana. Portanto, a sucessão apostólica é esta sucessão ininterrupta que acontece desde os apóstolos. Portanto, os apóstolos são escolhidos por Jesus, com Pedro à cabeça, dizemos nós católicos, com um papel particular, mas estes apóstolos são investidos de um poder, nomeadamente sacramental, ou seja, de celebrar a Eucaristia, de perdoar os pecados, que é um poder que só pode ser atribuído por Jesus diretamente, mas que depois é transmitido pelo sacramento da ordem àqueles que sucedem aos apóstolos, que são os bispos, e depois aqueles que colaboram com o ministério dos bispos, que são os presbíteros e os diáconos. Portanto, todo o bispo foi ordenado por outro bispo, e nós podemos recuar a um dos 12 apóstolos. Pronto, o Papa tem uma sucessão particular porque é sempre sucessor de São Pedro, enquanto exerce aquele ministério particular de Pedro. Mas para nós não nos interessa, ou nem vale a pena tentar perceber se é São Tiago, se é São Tomé. Nem conseguimos, porque a maior parte das genealogias episcopais, ou seja, desse caminho de ir retrocedendo até aos apóstolos, termina com um cardeal Rebiba, que é, não sei agora qual é que é o século XVI talvez, em que é assim uma coisa incrível, mas certamente mais de 90%, eu acho que quase 100% dos bispos atuais pertencem a essa genealogia episcopal. Portanto, esse homem passou a sua vida não sabemos quem é que o ordenou,
ordenou muita gente e, portanto, é o máximo que conseguimos recuar na maior parte Mas dos acreditamos que bispos. tenha sido ordenado Mas, exatamente, por um sucessor. naturalmente os registros também não eram sequer tão cuidados e tão fáceis de organizar e aceder como são hoje em dia. Mas essa é a nossa fé. Os bispos são realmente sucessores dos apóstolos e, portanto, estão... e isso condiciona a validade dos sacramentos. A Igreja Católica já também fez esse discernimento, que a Igreja Anglicana, que tinha sucessão apostólica porque era católica, mas que a perdeu porque perdeu a validade do sacramento da ordem. Isso depois é justificado. O sacramento da ordem foi alterado na sua forma, na sua intenção, e, portanto, aqueles que foram ordenados por bispos verdadeiros não foram bispos porque a ordenação não foi válida. Então, hoje, já não existe sucessão apostólica. Já não existe ou já não temos garantias? A Igreja diz que não existe. De tal maneira que muitos dos bispos e muitos, quer dizer, todos os que se convertem ao catolicismo, nomeadamente o cardeal Newman, são ordenados quando que não são acontece católicos. com os ortodoxos. Que não acontece com os ortodoxos, exatamente, porque os ortodoxos mantêm garantidamente a sucessão apostólica. Desta tripartição é muito mais parecida aos católicos do que os protestantes. Não é? Sim, porque os ortodoxos mantêm os sete sacramentos, Nossa Senhora, exatamente, a veneração aos santos, portanto, tudo aquilo que era... e que dá para ver livros todos da Bíblia. os livros todos da Bíblia, dá para ver que nessas parecenças está a garantia de que a nossa fé está no primeiro milénio, não é? Porque o cisma com os ortodoxos dá-se em 1054, portanto, e de facto essa semelhança mostra-nos como a fé é longa, vem desde aí. Muito bem, então High Church, Low Church, movimento de Oxford. Exatamente. Pronto, o movimento de Oxford começou a produzir alguns panfletos, vamos dizer assim, alguns escritos que iam tentando provar esta tese de que a Igreja Anglicana é de facto uma igreja com raízes apostólicas e ao mesmo tempo aproximar a Igreja Anglicana de muitas das coisas justas que eles consideravam que existiam na Igreja Católica. Não, digamos, eles tinham a ideia de que no catolicismo havia uma corrupção em algumas coisas, em algumas práticas, alguns exageros, mas que no fundamental a Igreja Católica estava certa. E o cardeal Newman tem particular... Pronto, volto a dizer, nesta altura não é cardeal, desculpa, mas isso é a maneira mais comum de nos referirmos a ele. O Newman escreve um desses panfletos que ficou assim, o mais conhecido e o mais polémico, que era o Tract, isto chama-se Tract 90, portanto 90, em que ele diz que os chamados 39 artigos, portanto, os 39 artigos são artigos fundamentais da fé anglicana, portanto, que os anglicanos, quando se separaram de Roma, quiseram sistematizar. Que tem a ver diretamente com os... Como é que se chamam? Os artigos de Lutero? Qual é a coisa que sim, que era? Tem a ver, mas são diferentes. Mas são diferentes. Ou seja, ali estão contidas as verdades fundamentais que todo o anglicano tem de crer. E o cardeal, o Newman, vai com este Tract 90, com este panfleto número 90, dizer que esses 39 artigos são totalmente compatíveis com a dogmática católica. Portanto, que não há divergência. E isso provoca uma grande polémica e nesse momento dá-se, portanto, isto acontece em 1841, e nesse momento dá-se começa a dar-se o afastamento do Newman em relação à Igreja Anglicana. A sua conversão vai acontecer pouco tempo depois, em 1845. Ele era de que zona de Inglaterra? Ele nasceu em Londres. Ok. Depois veio a morrer em Birmingham, porque nós também já podemos falar disso, ele quando se tornou católico, o próprio Papa aconselhou, ele depois estudou a vida de São Filipe Neri e penso que por conselho do Papa, acho que não estou a dizer mal, o próprio Papa aconselhou a entrar neste movimento dos oratorianos, fundado por São Filipe Neri. Portanto, ele está como um padre religioso? Como um padre religioso, exatamente. Portanto, o oratório de Birmingham é onde depois o Newman vive e vem a morrer, e onde produz parte da sua literatura enquanto católico, não é? Pronto, ele é ordenado padre em 1847, lá estávamos a explicar, ele tem de ser ordenado padre porque, do ponto de vista católico, ele era 46 anos, não é? Porque ele é... Exatamente. 01. Okay, tinha sido ordenado a primeira vez com 24 e agora um pouco mais velho. E depois é feito cardeal por Leão XIII em 1879. Portanto, ele é cardeal sem ser bispo. Isto também é uma coisa rara. Sabes de mais algum? Nós sabemos na teologia que é possível, mas eu acho que penso que foi só o Papa João XXIII que inseriu a obrigação de os cardeais serem ordenados bispos, se ainda não forem bispos, que sejam ordenados, e o que acontece hoje em dia, isso ainda acontece, embora não seja muito comum, mas às vezes os papas
escolhem cardeais, padres notáveis por alguma razão, mas que já são muito velhos e que pedem a dispensa da ordenação episcopal. Isso continua a acontecer, mas é assim uma coisa... E são nomeados cardeais. E são a mesma cardeais, portanto, quem olha para eles acha que são bispos, mas na verdade são presbíteros. E pronto, e foi aqui o caso do cardeal Newman. Pronto, e depois o Newman tem também uma missão que lhe é confiada. Ele escreveu um livro que é Ideia de Universidade, e ele depois vai fundar uma universidade católica em Dublin, mas aquilo depois não vai correr assim tão bem, e vai acabar ele vai acabar por se afastar. Portanto, é fundador e é primeiro reitor, e depois vai acabar por se afastar, e essa universidade já não existe. Mas é por isso que ele, essa relação com essa universidade, ou há mais, porque que o Papa, como é que estávamos a ver antes, que o coloca esta proclamação no Jubileu do Mundo Educativo e coloca o copadroeiro das universidades, ou do mundo educativo. Do mundo educativo, com São Tomás de Aquino. Sim, é por isso também, certamente. É por essa por esse seu pensamento sobre a universidade. Portanto, o que ele diz sobre a universidade, no fundo, até digamos, é propriamente o conceito de uma universidade católica, porque a palavra católico também significa universal. Exatamente, universal, que em relação ao todo. E o cardeal Newman entendia que o ensino universitário, a academia, não deve ser só uma experiência de especialização e no conhecimento técnico, portanto, ser capaz de fazer determinada operação ou especializar-se num determinado assunto, mas deve promover a integração do conhecimento, e por isso esta universalidade era a grande marca, e julgo que deve ser. Não sei se te lembras, mas nós no seminário tivemos às tantas a reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capelou Gil, a fazer-nos E lá falar uma pequena conferência. Uma preleção que tinha a ver com o cardeal Newman e com este livro, dele. Pronto, depois o Newman vai morrer em 1890, portanto a vida dele é basicamente o século XIX, que é engraçado, do ponto de vista inglês é um século de prosperidade, estamos naquela era vitoriana de produção de grande pensamento, grande expansão de Inglaterra também do ponto de vista da Revolução Industrial, etc. E o Newman, a conversão do Newman foi muito chocante para Portanto, ele era uma pessoa socialmente notada. Exatamente, e converter-se ao catolicismo era abandonar um bocado todo aquele prestígio, até porque se calhar os católicos não eram, ou seja, no contexto inglês desta altura, não eram vistos como as pessoas intelectualmente mais competentes ou mais interessantes. O catolicismo seria uma coisa assim, uns resquícios populares. Então já agora pergunto, nós cá em Portugal não temos muito essa dinâmica em peso de influencers e sobretudo católicos ou cristãos, mas nos Estados Unidos há muito, e os Estados Unidos é maioritariamente protestante nas suas várias correntes, mas de vez em quando também choca a internet quando um destes influencers que sempre foi contra não sei o quê, depois faz um vídeo a dizer olhem, eu em consciência agora sou católico. Sim, até houve há uns tempos que disse que ia para o seminário, esse já era católico, mas assim uma pessoa, já não sei o nome dele, mas é verdade isso. Tu achas que é parecido se o Newman, ou seja, a marca social, não para nós portugueses, mas para alguns americanos protestantes, é o mesmo choque? Eu acho que sim, eu acho que isso é uma boa comparação. Depois houve outros que seguiram um bocadinho os passos do Newman, por exemplo, o Chesterton é um grande autor que é muito devedor do Newman. E depois há também, por exemplo, o Tolkien, esse sempre foi católico, mas, ou seja, começaram a surgir mesmo no contexto inglês algumas personalidades intelectualmente e culturalmente muito interessantes e contudo, vamos dizer assim, católicas. E isso também acontece um bocadinho hoje em dia nos Estados Unidos e, olha, nomeadamente, passa publicidade, mas o bispo Robert Barron, que é assim um desses vultos muito, muito conhecidos, é um fã incondicional do cardeal Newman. Portanto, acho que essa semelhança é justa, essa analogia é justa de se fazer, sim. Então o Chesterton e o Tolkien são depois do Newman, sim. E o Lewis continua anglicano. O C.S. Lewis, sim, nunca se chega a converter, mas tem alguma aproximação ao catolicismo, também era amigo do Tolkien, e, por exemplo, é uma coisa curiosa sobre o C.S. Lewis preocupa-se em defender a fé cristã, ponto, né? Aquela coisa do mere Christianity, portanto, cristianismo puro e simples, como nós traduzimos. Mas depois tinha alguma... Penso que era o C.S. Lewis que acreditava no purgatório, que é uma coisa, olha, também é oportuno nesta semana falarmos disso, que é uma doutrina que os protestantes não aceitam, mas que ele dizia que era bastante razoável e que professava. Portanto, tem uma certa proximidade com o catolicismo, é verdade. Muito bem, então voltamos ao Newman, que faz esta aproximação à Igreja, com os panfletos
Faz aquilo, choca, converte-se. Há alguma coisa que devíamos saber da conversão dele? Comentem se há algumas histórias que sabes? A conversão dele é um processo... É intelectual, é experiencial, ele é acompanhado por alguns padres? Eu acho que é as duas coisas, de facto, porque é intelectual, ele tem uma preocupação de estudar muito os padres da Igreja. Portanto, os padres da Igreja, para quem nos ouve e não saiba, são aqueles primeiros autores cristãos dos primeiros séculos muito importantes e que, no fundo, ajudam a compreender a fé apostólica, porque a fé dos apóstolos, nós temos o Novo Testamento, mas naqueles primeiríssimos autores, nomeadamente até nos padres apostólicos e depois nos outros a seguir, ou seja, os padres apostólicos são aqueles que sucedem imediatamente aos apóstolos, nós conseguimos delinear aquilo que era querido e vivido nos primeiros séculos. E o Newman é que diz, os padres da Igreja fizeram-me católico. Portanto, conduziram-me a perceber que a Igreja Católica não era uma corrupção da fé primitiva, mas era o seu justo desenvolvimento, e também esta ideia do desenvolvimento da doutrina é uma ideia central no Newman. Depois, aquilo experiencialmente, existencialmente, foi um processo duro, foi um processo por causa disto que estamos a dizer, portanto, foi renunciar a todo o conforto da sua posição e no fundo, também ser recebido com alguma desconfiança, porque os anglicanos veem um traidor e os católicos veem um protestante ainda um bocadinho, se calhar um católico não muito puro, e depois há também aqueles excessos que nós chamamos de ultramontanismo, aqueles excessos da autoridade do Papa como se fosse uma autoridade absoluta. O Newman é muito equilibrado, é realmente católico naquilo que acredita, mas olha com alguma desconfiança. Portanto, também o facto de ele ter sido feito cardeal foi assim uma espécie de uma aprovação que a Igreja já oficialmente lhe dá. 30 anos depois. Sim, já depois, mas de qualquer maneira que teve bastante relevância. Ele também é engraçado. Isto é antes da conversão, ainda é como anglicano. Mas ele até passou por ele fez uma viagem e ficou muito doente, com tifo, esteve num barco doente, em recuperação, nesse momento da recuperação, em que até do ponto de vista físico estava num período muito difícil. Ele escreve aquele poema que toda a gente que nos ouve, não sei se toda a gente, mas muita gente que nos ouve conhece e contudo não sabe que é dele, que é aquele que nós traduzimos como luz terna, suave no meio da noite. Que é belo porque mostra um lado do Newman mais poético, orante, espiritual, muito fecundo, terno até, como o próprio texto indica, e pronto, é um poema maravilhoso e que nós acolhemos até na liturgia católica e que continuamos a dizê-lo e a rezá-lo. Queres falar um bocadinho dele? Eu ia puxar pela questão do Papa e do ultramontanismo, ia puxar o tema da consciência, mas introduz agora o tema da fé. Portanto, o Newman, como um teólogo, né, como doutor da Igreja, tem muita coisa para nos dar, de vários temas, estávamos ali há bocadinho a falar antes, já foste introduzindo alguns, a fé, a consciência, certamente mais alguns que sim, esta ideia do desenvolvimento da doutrina, que eu também acho que é uma ideia muito importante. Então, destas três, por onde é que queres começar? Bom, vamos lá. Então, o que é que achas que faz sentido por ordem? Vamos agora à fé, se quiseres. Sim, a fé. O assentimento da fé. O assentimento, exatamente. O Newman tem um livro, eu acho que é um bocado difícil, que é um ensaio a favor de uma gramática do assentimento. Bem, só o título já mete medo. Mas o Newman o que faz é olhar, ele é muito realista, ou seja, ele constantemente diz isso. Eu estou a observar a natureza humana e estamos a construir a partir daí, não é? Construir a partir de abstrações. Mas é preciso abstrair, quer dizer, depois é preciso sistematizar isso com conceitos, e é isso que ele faz. Ele diz que existem basicamente 3 tipos de operações mentais. Portanto, nós, no nosso desejo de conhecer e na nossa interação com as coisas que conhecemos, temos 3 tipos de operações mentais. Nós podemos, isto define em termos de proposições, não é? Pode ser uma questão, portanto, a questão exprime uma dúvida. Pode ser uma conclusão, ou seja, uma inferência, que é um silogismo, não é? Nós pomos aquele silogismo que todos aprendemos em filosofia. Todos os homens são mortais. Sócrates é o homem. Logo, Sócrates é mortal. Este silogismo, nós aceitamos aquela conclusão condicionados. Ou seja, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Se não forem, a conclusão também não é. Portanto, há aqui há um modo de conhecer que, apesar de tudo, é condicional, embora nós possamos não pôr as coisas assim. E depois há o assentimento. Ou seja, o assentimento é quando nós fazemos uma asserção, aderimos a um conhecimento incondicionalmente.
categoricamente, sem precisarmos... Asserção, disseste? Sim, é uma... Em português quer dizer o quê? Uma asserção, digamos assim, é uma afirmação categórica. Ok. E, portanto, qual é que é o ato mental, qual é que é o tipo de adesão àquele conhecimento que nós temos? É um assentimento. Assentir é isso, é dizer que aquilo é verdade sem mais. Para mim é um assentimento que nós estamos aqui os dois à conversa, não é? Não tenho dúvidas e não precisei de nenhum, nem conseguiria fazê-lo. Aliás, esta coisa que eu estava a dizer, todos os homens são mortais. Isso é um assentimento para mim, e é um sentimento real, porque depois o Newman faz aqui uma distinção entre sentimentos emocionais e reais. Não nos vamos perder. Mas é uma coisa bastante real, Sim. que eu não tenho dúvidas. Eu, se me pedissem prova com silogismo que os homens são brutais, eu teria alguma dificuldade, né? Porque aquele conhecimento já está independente de tudo o resto. E o Newman, no fundo, o que nos vai querer... Mas não tem de ser, desculpa interromper, Não, não tem de ser assentimentos universais, não é? Não tem de ser como o triângulo tem 3 lados, não é? Por definição. São... Portanto, que não há ninguém que possa dizer que um triângulo tem 3 lados. Sim. Não é? Mas este assentimento não é deste nível só de essência. Os não é? assentimentos podem ser mais simples ou alguns mais complexos. Porque a fé, Pronto, e aqui é que é o ponto onde queremos chegar, não é? A fé define-se em termos de assentimento, não se define em termos de dúvida. Isso é uma questão muito interessante, porque nós sabemos que a filosofia do conhecimento moderna... começa muito com a proclamação da dúvida, né, com o Descartes. A dúvida é o meio de investigar a verdade e de construir o conhecimento. E para o Newman a coisa não funciona bem assim. Ele valoriza esta ideia do assentimento que diz que é muito normal na nossa maneira de conhecer. É até a maneira mais normal. Ele dá alguns exemplos. Sei lá, se eu disser, por exemplo, um exemplo que ele dá, que a Grã-Bretanha é uma ilha, é uma grande ilha. Isso para mim é um assentimento. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho premissas para dizer isso e contudo não o sei verificar. Ou seja, nunca dei a volta de barco à Grã-Bretanha para provar que não é uma península ou que não é, mas é um assentimento. Então há um conjunto de testemunhos, de evidências que cumulativamente também me conduzem a um assentimento que é uma coisa certa. E a fé é deste género. Ele explica, ele depois desenvolve uma noção que é de sentido ilativo, em que ele diz que nós na fé, e até nesta questão da fé católica, nós vemos como tudo vai apontando para aí, ou seja, em termos da santidade da Igreja e dos seus membros, a sublimidade da sua doutrina, os milagres, a tal coisa da sucessão desde há 2000 anos. Pode haver várias coisas que vamos apontando e que vão fortalecendo um assentimento que depois é seguro. Ele até uma imagem que eu gosto, que é a de um círculo em que está inscrito dentro do círculo um polígono, não é? Se nós pusermos um triângulo num círculo, é muito diferente do círculo. Mas quanto mais lados formos acrescentando, mais ele se vai tornar semelhante a um círculo. Embora nunca seja, em rigor, um círculo, na prática, nós sabemos que se está a aproximar disso. E, portanto, é como se no sentido ilativo, no processo de irmos encontrando a fé, é evidente que há sempre um salto, ou seja, não é possível uma evidência total, assim, lá está, à maneira de um silogismo sem rigoroso para o ato da fé, mas é irracional depois não dar esse salto porque o polígono está a se aproximar do círculo garantidamente. Ok. Portanto, fiquei aqui um bocadinho perdido. Os lados do polígono são são a razoabilidade da fé? Exatamente. É o número de coisas que se vão acrescentando e que eu estou a ver, isto está-se a transformar num círculo. Eu não tenho dúvidas de que isso está a acontecer. E depois a transformação de dizer isto é um círculo é o salto de fé que cada um tem que dar. Sim, exatamente. Sim. É depois esse passo que nós damos em aceitando a fé e dizendo que esta fé é verdadeira, porque eu vejo que as evidências, embora nunca cheguem a ser um círculo, portanto não me conduzam infalivelmente a isso, mas na prática dizer que não se está a aproximar do círculo é contra a razão, é ofensiva à razão. E nós fazemos assentimentos o tempo todo. Todos os lados do triângulo são assentimentos? Não, digamos, os lados do triângulo são os sinais que podem nos vão aproximando daquele assentimento que nos torna no círculo. Portanto, que aqui seria o assentimento da fé, por exemplo. É que o assentimento da fé, e o Newman insiste muito nisso, mas é interessante porque o Newman também é contemporâneo do Concílio Vaticano I, que é o concílio que tem duas constituições muito importantes. Tem a Dei Filius, que é uma constituição que... Portanto, ali em 1870. Exatamente. A Dei Filius fala-nos da fé contra o racionalismo puro, mas também contra o fideísmo. Portanto, estas duas atitudes são contrárias à fé. Só razão. Exatamente. E depois temos também a Pastor Eternus, que é aquela constituição que proclama a infalibilidade do Papa.
E é curioso porque penso eu que a vida e o trabalho do Cardeal Newman acaba por ser muito coincidente com este percurso que a própria Igreja estava a fazer num concílio muito importante e um bocado esquecido, que também foi interrompido. Não, ele não participa no concílio, mas tem esse interesse. Pronto, portanto, isso a respeito das questões da fé e mas do Newman ver... sobre a fé, para não fechar, não sei se ias dizer mais alguma coisa, mas para não fechar, para irmos ainda à luz terna e suave, como é que isso é uma expressão prática deste assentimento da fé, não é? Sim. Eu sobre a fé gostava só de dizer mais uma coisa que também me parece muito importante, que é o facto de a fé, ou seja, por exemplo, nós acreditarmos em coisas como a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, que é a verdade central da fé cristã, nós acreditamos nela porque ela é revelada. Ou seja, porque nos é ensinado que é assim. Jesus fala-nos isso, fala-nos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e portanto a Santíssima Trindade é uma certeza de fé, mas que nós de facto não é um assentimento, mas ao qual nós não acedemos diretamente. Eu não tenho nenhuma maneira sozinho de chegar lá. E portanto a fé é mediada pela autoridade da Igreja e de Jesus para todos os cristãos e da Igreja para os católicos, que percebem que Jesus transmitiu essa autoridade à Igreja. Isso é uma coisa muito importante porque muitos dos nossos sentimentos comuns são também deste género. Nós aceitamos a autoridade de muitas pessoas e com isso conhecemos aquilo que aprendemos na escola ou quando vamos ao médico e o médico nos receita determinada coisa. Quer dizer, a todo instante nós aceitamos com conhecimento coisas que nós não provamos diretamente e de que não duvidamos e não seria razoável duvidar. E portanto a fé é isso. A fé é um ato deste ponto de vista muito simples, e o Newman insiste um bocado nisto, nesta simplicidade da fé. A minha fé não é acreditar autonomamente em não sei quantos artigos da fé, ou não sei quantos dogmas, e para cada dogma eu faço um esforço, agora acredito, tenho fé nisto, agora vamos ao próximo. Não é isso, é aceitar a autoridade da Igreja que me ensina tudo aquilo, e portanto eu aceito isso com a certeza, mas baseando-me naquele ato único. Eu creio na Igreja, eu creio em Jesus Cristo, e por isso tudo aquilo que Ele me ensina não pode ser falso, porque Deus não engana ninguém, nem se engana a si mesmo. E pronto, isso é um aspecto também muito importante. Portanto, estava a pensar naquela expressão do cherry picking, não é? De pegar nas cerejas e faço eu o meu cabaz da fé, não é? Que é um erro muito comum, mas que na prática é o contrário da fé. Porque se eu preciso de provar as coisas, lá está, se eu sou a instância de verificação de cada verdade, eu de facto não estou a fazer um assentimento de fé a uma autoridade que revela, mas estou a procurar construir, como estavas a dizer, o meu cabaz. E isso não é bem a fé. Ok. Portanto, desculpa, mas... só para provar isto, um passo do Evangelho que eu gosto muito, que eu acho que é um dos passos do Evangelho que melhor explica isto de uma maneira um bocado provocatória até. Há aquela passagem que Jesus reza, louva o Pai, bendiz o Pai, dizendo: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. E depois Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, isto não é a apologia da estupidez humana, nem a apologia de não podemos ser cultos nem inteligentes, mas é no ato da fé. Nós não nos valemos da nossa sabedoria e inteligência, mas valemos, ser pequenino, de aceitar aquilo que o Filho revela sobre o Pai, como Jesus está a dizer. Sim. Portanto, só pegar numa frase que disseste há bocadinho, isso não é fé, não é? Quando as pessoas dizem, eu cá tenho a minha fé, eu cá tenho a minha fé, bem, motivada por muitas coisas, ou não sei o que é que as pessoas estão a rejeitar, tu dizes que isso não é fé. Sim. É outro tipo de coisa. Ou seja, eu também, lá está, eu não tenho fé no facto de estarmos aqui os dois. Para mim é uma evidência. É um conhecimento evidente. Mas se tu me disseres que tu de manhã fizeste não sei o quê, ou à tarde vais fazer não sei quantos, se aceitar esse conhecimento, e contigo aceito, isso na prática é um pequeno ato de fé. Eu aceito a tua autoridade porque tenho confiança em ti, porque sei que não mentes, e isso com Deus é elevado a 1000, porque tu eventualmente até podias mentir ou enganar-te, mas Deus não. E portanto a fé em Deus é absolutamente certa, porque Deus é uma autoridade infalível, e a Igreja também, por esse poder que Jesus transmitiu aos apóstolos. Eu diria que para as pessoas encontramos aí também esse binómio de separação de Jesus e da Igreja, não é? Portanto, eu em Jesus confio, na Igreja não. Pois,
Só que é um grande problema. Eu não sei como é que tu então recebes o Jesus, não é? Aí está, é que se nós fazemos esse divórcio, Jesus torna-se nada, porque o próprio Jesus não deixou nada escrito, não, ou seja, tudo aquilo que nós recebemos de Jesus, recebemos mediadamente. Recebemos através da Igreja, dos apóstolos, não é? Até o próprio Santo Agostinho dizia, eu acredito nas Escrituras, porque a Igreja me diz para acreditar nelas. Porque na prática, de facto, o conhecimento imediato de Jesus não existe. Claro que pode existir na oração, na relação pessoal com ele, mas digo, deste ponto de vista dos conteúdos da fé, Jesus diz aos apóstolos, ide e ensinai. E, portanto, é dos apóstolos que nós recebemos o ensino. Sim. É curioso que no meio disto podíamos cair no fideísmo, não é? De só fé, portanto, a razão não interessa assim tanto. Sobretudo a minha razão como fiel, que me é apresentado este cabaz da fé da Igreja, que eu não escolhi, não é? E pronto, então eu não preciso saber o que é que está dentro do cabaz, nem preciso saber porque é que está dentro do cabaz, não é? Sim. Mas também não é exatamente isto. Sim, sem dúvida. Não é isso. É bom aprofundar a fé. Mas o fideísmo também cai muitas vezes no erro do sentimento, não é? De eu sinto determinada coisa, logo ela é verdadeira. Isso aí é que sentir coisas, todos sentimos coisas contraditórias e não há maneira de, até religiosamente falando, não é? Provavelmente qualquer cristão, muçulmano, judeu, budista, hindu, sente em determinado momento que aquilo lhe faz sentido e vive aquilo com intensidade, não duvidamos da sua honestidade, mas não é por aí que verificamos, então o hinduísmo é certo porque aquele hindu está a sentir a presença dos deuses, quer dizer, a instância da razão tem de estar lá, e lá está, o sentido ilativo e todo este percurso que o Newman fez apontou para a veracidade da Igreja Católica, que depois o leva a aceitar tudo aquilo que a Igreja ensina. Portanto, é um equilíbrio muito importante entre a razão e a fé. De facto, a fé não pode demitir a razão do seu trabalho, não é? E depois de aprofundamento, como tu dizias, porque não basta aceitar e não ter depois nenhuma inteligência da fé. Isso não é bom. É bom nós vermos como as verdades são belas e são profundas e acabam por estar todas integradas e crescer nisso. Muito bem. Então, sobre a fé, mais alguma coisa? Não, mas eu acho que daqui podíamos saltar um bocadinho para a questão do desenvolvimento da fé cristã. Antes de não ir à luz terna e suave. Podemos ir. Não, é só desculpa, isto realmente é complicado gerir tantos assuntos. É interessantíssimo. É verdade. Eu, quando falo de fé, facilmente falo, porque tu uma vez me disseste que neste poema Luz Terna e Suave, que é sobre esta fé, até perceber que foi num barco. Eu não sei porque, eu acho, não sei se viste na internet, se foste tu que me disseste, mas não sei se é mesmo verdade, que era um barco de nevoeiro, com nevoeiro. Portanto, não mas eu acho que é mentira, mas a mim ajuda-me a perceber, porque no original inglês é muito mais intenso e explica muito melhor do que a nossa tradução portuguesa, não é? É verdade. Tens aí o original inglês? A nossa tradução portuguesa procura ser, no português, poeticamente bonita e estruturada, não é? Mas de facto... E tem coisas que se aproximam, mas há assim uma ou duas frases que deixam um bocadinho a desejar, não é? Sim. Então... Há um passo... Portanto, isto de facto, como tu dizias com essa ideia do nevoeiro, isto é muito o confronto entre a escuridão que ele vive, do ponto de vista da procura da verdade, do ponto de vista da doença, etc., e a luz infalível que Deus é, a luz brilhante que Deus é e que se acende nessa escuridão. Conseguimos dizer os dois de cor o português, não conseguimos? Acho que sim. Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe. Não tenho aqui morada permanente, leva-me mais longe. Que importa se é tão longe para mim, a praia onde tenho de chegar, sobre me levar constantemente, pois há da clara luz do teu olhar. Isto aqui já se aproxima um bocadinho depois do centro aí do inglês, não é? E depois... Nem sempre te pedi como os peço, para seres a luz que me ilumina, mas sei que ao fim terei abrigo e acesso na plenitude da tua luz divina. Esqueces os meus passos mal andados, meu desamor perdoe o meu pecado, eu sei que vai raiar a madrugada e não me deixarás abandonado. Se tu me dás a mão não terei medo, meus passos serão firmes no andar, luz terna suave leva mais longe, basta-me um passo para ti chegar. Não sei se o Vamos já tinha tido um momento de declamação de poesia. Pois é, isto foi maravilhoso, isto foi comovente. Eu até quis calar para só ouvir Não, eu também estava só a dizer-vos, não estava provavelmente a declamar com muita expressão. Mas esta coisa do passo, há um verso que eu gosto muito e que de facto não aparece nesta tradução portuguesa, mas em que estou aqui a tentar ver se o traduzo bem. Ele diz, eu não peço para ver o horizonte distante, da distant scene, da distant scene, one step enough for me. Portanto, um passo é suficiente para mim. Acho esta ideia muito bonita e até penso muitas vezes neste verso, até do ponto de vista da nossa caminhada, até da caminhada vocacional, por exemplo, já que estamos na semana dos seminários, em que muitas vezes nós preocupamos em saber o que é que Deus quer de nós lá à frente. Mas isso é um pouco inútil, porque
nós não caminhamos em saltos, nós caminhamos passo a passo. E, portanto, o que é realmente útil é saber qual é o passo agora a dar. Uhum. E se eu souber sempre que passo é que tenho de dar agora, eu estou sempre a caminhar para a vontade de Deus. E portanto, o discernimento torna-se muito mais simples, Sim, diário, concreto e eficaz, porque de facto me põe a caminhar para a vontade de Deus. Então eu acho esse verso muito Sim. bonito e provavelmente que o ele português viveu não muito. capta tanto, não é? Não, eu não sei se é este, basta-me um passo para a ti chegar, Sim. que eu quero traduzir este sentido, mas não Mas, de facto, não podemos traduz repetir. totalmente. Eu não te peço para ver a cena distante, não é? Exatamente. Um passo é suficiente, É suficiente para mim. Exatamente. E pronto. E portanto o Newman também fez isso, passo a passo, depois acabou por se tornar católico, mas certamente que ele no início, ou seja, não se preocupou em será que eu vou ser católico ou não vou ser católico, será que preocupou-se em qual que é a verdade, e aqui, e ali, e os padres, e depois percebeu que o momento era de... Até porque saber o futuro esmaga-nos, não é? Saber Sim. onde é que estás daqui a 10 anos. E é até proibido por Deus, não é? Eu acho isso engraçado, porque nós temos muito, neste sentido de, muitas vezes as pessoas, de uma maneira um bocadinho supersticiosa, procuram sinais de um futuro e vão a... Enfim, já para não falar de coisas completamente... Sim, não, mas podes dizer que aqui também há em Cascais, Então, não só em então Mafra. vamos a isso. Quer dizer, tudo o que seja, sei lá, As bruxas, tarôs, sim, bruxarias, coisas similares, não é? Deus no Antigo Testamento proíbe muito o recurso aos videntes, porque no fundo há esta tentação humana de conhecer o futuro, mas isso não é a atitude Para da fé. dominar. Para dominar, exatamente. No fundo, para sermos nós os deuses da nossa vida. E a fé é este brilhante poema do Newman, é ser conduzido pela luz passo a passo. E, portanto, não preocuparmos com o futuro. Jesus diz isso também claramente, não é? A cada dia basta a sua preocupação. Não vos preocupes com o dia da manhã. Podíamos dizer que é a maneira evangélica de dizer isto que o Newman está a dizer. E é uma coisa muito sábia ao mesmo tempo, não é? Muito bem. Padre Lourenço, já vamos adiantados, mas qual é assim, o segundo tema então, que queres ver? Então, assim, rapidamente, só enunciar este desenvolvimento da doutrina cristã. Ele tem também um ensaio que se chama assim, sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, em que ele explica que a doutrina desenvolve. E isto aqui é nestes aspectos que o Newman é um pouco desconcertante, porque nós estamos à espera ou de uma pessoa que seja totalmente liberal e que diga não faz mal agora acreditar nisto ou deixar de acreditar naquilo, e o Newman, ele próprio diz, é completamente contra isso e combate isso com intensidade, mas também há aquele erro de uma coisa muito estática, como se a fé fosse uma coisa que não se desenvolve minimamente e que é transportada tal e qual sem aperfeiçoamento. E isso, aliás, é mais próximo até, às vezes, do protestantismo do que do catolicismo. Os protestantes é que muitas vezes têm esta tendência de fazer uma arqueologia da fé para acreditar só naquilo que lá está e que está explícito na Bíblia, etc. E ele explica, a fé é uma coisa viva, a doutrina da igreja é uma coisa viva, e as coisas vivas crescem e desenvolvem-se. E o Chesterton, até comentando isto, diz um cachorro, um cão pequenino tornar-se cão, não é uma falta de compromisso com a sua natureza canina. Pelo contrário, ele está-se a tornar cada vez mais canino por ser cada vez mais adulto. Não se está a tornar gato, nem se está a tornar... E a fé, o Newman diz, todas as coisas vivas desenvolvem-se e atingem a perfeição crescendo. E por isso nós podemos ver muitos artigos da fé católica que, sei lá, se pensarmos, por exemplo, na Imaculada Conceição de Nossa Senhora, né? É um artigo de fé que claramente não está enunciado assim nos primeiros séculos, mas é um desenvolvimento justo daquilo que já lá está presente. Maria, a cheia de graça, a nova Eva. Depois traz problemas de conciliação de doutrinas, não é? Aquele debate que se faz. Então como é que Maria é imaculada e ao mesmo tempo é salva? Porque Jesus salva todos, então também salva Maria, mas se Maria é imaculada não precisa de ser salva. Sim. E então a doutrina desenvolve-se harmonizando isto e explicando, não, Maria foi salva e até foi perfeitamente e mais perfeitamente salva do que todos nós, por ter sido preservada do pecado original. Então, isto é o desenvolvimento da fé cristã e com isto o Newman mostra que o catolicismo não é uma corrupção, mas é antes um aperfeiçoamento e um crescimento orgânico da fé dos apóstolos e que não é outra coisa senão a fé dos apóstolos, mas cada vez mais aprofundada. Pronto. Que essa é a tradição, não é? Sim, a tradição faz esse Sagrada processo. Escritura e a Exatamente. tradição oral. E o magistério, em cada momento, define com clareza o que é que poderia ser corrupção ou o que é um desenvolvimento real da fé apostólica. Padre Lourenço, já agora, sobre este tema, eu lembro de há uns anos termos falado, não precisamos entrar em casos particulares, mas estava um tema qualquer que estava a ser polémico, doutrinal, e a tua preocupação era
Mas a doutrina, a nova doutrina, portanto, de facto a doutrina desenvolve-se, mas não pode desenvolver-se de uma maneira que contradiga Sim, o que foi ontem, não é? O que exatamente. pode acontecer é um desenvolvimento de eu perceber hoje melhor o que era ontem, Exato. mas o de hoje não me pode fazer olhar para ontem e dizer ontem estava errado. Queres falar um bocadinho Sim, disto? podemos dizer, ontem estava incompleto, Sim. ontem estava imperfeito, claro. É essa a ideia, portanto, o Sei que desenvolvimento... os papas não podem inventar a pólvora agora, não é? Exatamente. E nenhum Papa agora pode dizer Maria afinal não foi imaculada. Impossível, não é? Porque o desenvolvimento de um corpo dá-se, os braços estão lá, mas crescem. Não se acrescenta um terceiro braço, nem se mutila o braço que já lá está. Portanto, tudo isso seria uma violência ao crescimento orgânico do corpo e assim também da fé. E por isso a fé não se contradiz, mas vai-se esclarecendo e vai-se aperfeiçoando nesse sentido. Portanto, aquilo que é dogmático, é de fé divina e católica, como nós dizemos, é isto, é um crescimento harmonioso e não uma mutilação, nem uma excrescência que aparece do nada. Isso não pode acontecer, não é? E os papas não têm essa autoridade. E se me permites até, esta ideia do Papa, que é uma ideia muito importante, naturalmente, para quem se converte como o Newman ao catolicismo, é uma questão muito relevante. O Newman tem uma frase que ficou muito conhecida, agora também não sei como é que temos tempo, mas esta questão da consciência... Para a consciência, claro. O Newman tem uma frase... Que está no catecismo. Que ele escreve... está no catecismo, talvez tenha, exatamente. Que ele escreve numa carta a um duque de Norfolk, em que ele diz que muitas vezes nos brindes, depois da refeição, pedem-lhe para fazer, ou fazem esses brindes religiosos ligados com a religião, e ele diz assim: eu posso brindar ao Papa se quiserem. Posso brindar ao Papa, mas primeiro à consciência, depois ao Papa. Primeiro brindar à consciência. Exatamente. A consciência, ele próprio diz, é o mais original vigário de Cristo. Usa este termo, que é um termo que nós usamos para falar do Papa. Mas a consciência é que é o vigário de Cristo original, e é por uma questão de consciência que nós obedecemos ao Papa. Não é o contrário. Porque se a consciência, e esta é mais uma ideia em que o Newman estava a falar há pouco do desenvolvimento da doutrina, ser uma ideia desconcertante em dois extremos. E aqui é a mesma coisa. A consciência, o papel da consciência não é a apologia do relativismo, do subjetivismo total, portanto faz o que te apetece, o que a tua consciência dita, assim, arbitrariamente. Não, porque a consciência tem de ser formada, mas ao mesmo tempo não pode ser uma violência sobre a nossa consciência, que é aquilo que os nazis disseram, não é? Os nazis, quando tiveram a ser julgados, diziam, mas eu obedeci, seja, a mera obediência ao Papa, assim, desprovida de qualquer outra coisa, podia ser uma coisa deste género. E, não, a consciência é que nos aponta para a obediência ao Papa. Portanto, a consciência, este personalismo que o Newman também nos traz, é muito relevante e é muito importante. Mas no seu tempo, quer dizer, este personalismo é muito século XX, não é? Depois vemos na teologia católica, como no Vaticano II, João Paulo II, exatamente, com alguns antropólogos que vão desembocar tanto no João Paulo II como no Vaticano II. Mas em 1860 isto já existe? Há alguém que diz isto? Assim como o Newman, e especialmente conciliando estas questões da fé e da consciência, eu acho que o Newman é bastante pioneiro, é bastante porque original. Tínhamos acabado de falar de obedecer à Igreja, não é? Eu adiro à fé porque a Igreja me diz, e eu adiro a elementos da fé porque a Igreja me propõe. Mas acabámos de falar que a consciência é o maior lugar. Certo, Portanto, mas é que antes de aderir àquilo que a Igreja me diz, porque aderir à Igreja, eu tenho que ter este passo de adesão à Igreja. E esse é um passo de consciência e que tem muito de racional, mas que a minha consciência, à medida que vai sendo formada e vai buscando a verdade, é conduzida para aquela adesão total àquilo que a Igreja me ensina, naturalmente nas questões da fé e da moral, não é? Se o Papa agora exprimir uma opinião sobre um assunto marginal à fé e à moral da Igreja, eu posso até considerar muito a opinião do Papa, mas não preciso ter esta adesão de fé como tem às outras questões, não é? Evidentemente. E até mesmo em questões de fé e moral, naturalmente, nem tudo tem o mesmo grau a mesma força de magistério. Mas lá está, eu obedeço por uma questão de consciência, mas a consciência, assim, organizando as coisas, está antes do próprio Papa. Está a questão da consciência que me leva a dar esse passo. O Vaticano II depois diz que é o primeiro santuário do homem, não é? O santuário mais importante onde Deus se revela ao homem para e que é a primeira voz de Deus no nosso interior, no nosso íntimo, sim. É interessante, eu agora como confessor vejo um bocadinho isso, como as pessoas no meio do pecado, durante o pecado, depois do pecado, aquela voz da consciência mantém-se, não é? Mesmo que, bem, isto dava para uma aula de teologia moral, mas
mas que depois às vezes pode ser, vamos dizer, podemos estragar um bocadinho a nossa consciência, né? Podemos não a desenvolver, portanto, estar suja, não é? Ou deformá-la mesmo. Deformá-la. Ou devemos sempre tentar crescê-la, não é? Com o fundamento, não é? Exatamente. Para que ela Por isso é que a busca da verdade é tão importante, porque a verdade é uma coisa objetiva e a consciência é capaz de a procurar com honestidade, e por isso quem faça este percurso deve obedecer a Igreja ensina isso. A obediência à consciência é um dever moral, do homem, mas também é um dever moral formá-la. Que nós depois também falamos, o Vaticano II depois traz a liberdade religiosa, né? Tem a ver um bocadinho com isto, ou não? Sim. Bem, isto também era para outro dia. Era outro tema, mas por acaso, em relação à liberdade religiosa, agora nós também estamos a celebrar o aniversário da nossa Tratata, acho que os 60 anos, que é aquela declaração do Concílio Vaticano II que fala das várias religiões, e é engraçado porque o Concílio aponta em cada religião aquilo que é conforme à verdade que a Igreja também ensina. Sim. Naturalmente é mais distante falarmos do budismo do que falarmos do judaísmo ou do islão, mas até fazendo aqui o paralelo com o Newman, no fundo o Newman também tem um pouco isso, porque ele sendo anglicano, no fundo, ele próprio fala disso na Apologia Pro Vita Sua, que é o livro em que ele fala deste seu processo de conversão. Ele já tinha uma adesão a determinadas a questões de fé que ele não perdeu, mas que ele viu que se iam desenvolvendo num sentido católico e não num sentido anglicano. E, portanto, também no percurso dele, tudo isto é muito orgânico, apesar de nós podermos olhar e dizer ele antes era uma coisa, depois rompeu e tornou-se outra. Não, ele na prática cresceu. Um bocadinho como São Paulo. Nesse processo é o mesmo São Paulo que percebe que agora o seu Deus é aquele que se revela em Cristo, sim, não é outro Deus, exatamente, sim. Muito bem, então temos de fechar. Só antes gostava de perguntar se no meio deste doutor da Igreja que nos desafiaste a ler, a estudar, se tens assim algum livro ou dele, ou que alguém escreveu sobre ele, sobre a teologia dele, que proponhas para todos nós. Sim, então eu proporia, talvez um livro que seja interessante de ler é este tal que eu agora estava a citar, a Apologia Pro Vita Sua, portanto, em que ele, a defesa da sua vida, não é? A apologia da sua vida, em que ele faz uma autobiografia, mas uma autobiografia muito recheada deste seu percurso intelectual, e portanto ao mesmo tempo conseguimos cruzar a biografia com o pensamento dele, e é assim um livro bom de está se publicado pegar. Em português? Que está publicado em português, sim. Não sei agora dizer editores assim, mas encontra facilmente. Nosso Mendes, Marcos Mendes. Exatamente. Já está feito. Muito bem, então já perceberam porque é que trouxemos aqui o Padre Lourenço a falar deste cardeal que certamente o inspirou muito, e a nós também nos pode inspirar agora, sobretudo com a sua proclamação doutor da Igreja. Portanto, eu alegro-me de ter aqui o Padre Lourenço, é um dos meus grandes amigos do seminário, e por isso, se alguém precisar algum dia para umas conferências de chamar alguém muito bom sobre muitos temas, já perceberam que eu falo muitos temas, chamem o Padre Lourenço. E pronto, se alguém tiver alguma sugestão de temas para este podcast, ou falem comigo com o Padre Nuno, ou na rua, mandem mensagem, ou então enviem um e-mail para podcast@parocadecascais.org para irmos também falando e trazendo aqui temas da nossa vida e temas que nos interpelem. Padre Lourenço, vamos? Vamos, muito obrigado. Então, espera aí, agora tenho que fazer isto.